Fala galerinha, seja bem-vindo à nossa terceira aula prática e hoje nós vamos continuar aprendendo a respeito do Scratch, de onde nós paramos na última aula. Vamos aprender aqui a partir de eventos. Estamos aqui de volta na nossa plataforma do Scratch e eventos são elementos que nós geralmente usamos como cabeçalho para os nossos códigos, para os nossos scripts, né, para os nossos algoritmos. Eles dão início, eles são um estopim para que algo venha acontecer. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloco when, bandeirinha, clicked, é essa bandeirinha aqui que ele está fazendo menção, que é a bandeirinha de start, de início. Então, quando for dado start no jogo, quando for dado início no jogo, o que vai acontecer? Então, todos os algoritmos que eu colocar essa bandeirinha, quando der início, ele vai ser executado. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Go to slide to handle position. Eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar um som também. Vou colocar um miau. Aí, se eu venho aqui e aperto a bandeirinha, percebeu que eu apertei a bandeirinha, ele executou, ele primeiro fez o percurso determinado por esse bloco de movimento e depois que ele terminou o bloco de movimento, ele foi para o som do miau. Isso é porque todos os scripts que nós fazemos aqui, todos os conjuntos de blocos, os algoritmos, eles seguem a sequência em que nós colocamos aqui. Então, ele vai executar um elemento de cada vez. E assim que ele terminar o primeiro, ele vai para o próximo. Então, vamos lá. Está em eventos, né? Se eu colocar agora esse elemento aqui de evento, que determina os controles, por exemplo, quando nós vamos criar aqui os controles de movimentação do nosso bonequinho ou da nossa nave. Então, nós vamos usar when, tecla pressed, né? Pressionada. Quando a tecla tal for pressionada, e aqui eu posso escolher qual tecla eu quero que seja pressionada para que determinado evento aconteça. Então, eu tenho aqui o espaço, eu tenho seta para cima, seta para baixo, seta para direita, seta para esquerda, qualquer tecla, e temos as demais aqui também. Então, vamos colocar aqui, e aí eu vou apertar a minha barra de espaço. Vou colocar aqui o teclado digital para vocês conseguirem ver, né? Pronto, teclado virtual. Pronto. Se eu clicar aqui em espaço, vocês podem ver que quando eu clico, acontece isso aqui. Beleza. E aqui eu tenho diversos outros elementos, mas o importante é que vocês saibam que eventos é aquilo que vai ser um gatilho para que um script, para que um algoritmo seja executado. Tá? Então aqui é onde tem as chamadas, tudo broadcast, é quando é chamado um texto, é quando é chamada uma nova tela, alguma coisa assim. Nós temos também a opção de control, que são controles. Então, os controles de repetição, então os loopings, por exemplo, que nós usamos nos algoritmos, é aqui que nós vamos encontrar eles. Então, o wait, eu posso colocar para que seja esperado um determinado tempo para que determinada coisa aconteça. O repeat é para repetir um determinado número de vezes determinada ação. Então, vamos colocar aqui o meow. Eu vou colocar 3 vezes aqui para ser repetido. Se eu clicar, ele vai executar 3 vezes. Então, ele fica em um looping, rodando 3 vezes o código que está aqui dentro. E se eu colocar esse looping forever, ele é um looping eterno, para algo acontecer sem limite de quantidade ou de tempo. Então, se eu clicar aqui, ele vai executar até eu parar o jogo.
Então, ele fica em execução. Aqui está o condicional. Então, é quando eu uso o if e else no código, que é se determinada coisa acontecer, então deve ser executado tal código. Então, vamos usar um exemplo aqui. Eu vou usar um exemplo já com o próximo elemento, que é o sensing. Sensing é o sensor, é o elemento de sensibilidade. Então, toda vez que o computador sentir que algo está acontecendo, perceber que algo aconteceu. Então, quando uma tecla for apertada, quando o seu elemento passar por determinada cor, né, como está aqui, quando tiver alguma distância do ponteiro do mouse. Então, é isso, né? Ou tecla apertada. Então aqui eu vou usar a mesma coisa da tecla lá, mas nesse if. Então, se a tecla espaço for apertada, miau. Vou pegar o teclado aqui de novo. Então agora eu coloquei assim. Depois que a bandeirinha for clicada, depois que for dado start no jogo, se a tecla for apertada, ele vai dar um miau. Só que isso só vai acontecer uma vez se tiver desse jeito, porque não está em looping. Então vamos ver? Eu não apertei a bandeirinha, né? Vamos lá. Apertei a bandeirinha. Ele nem executa. Na verdade, ele está executando aqui a bandeirinha, só que ele já corre, avalia se tem alguma tecla apertada. Como não tem, ele termina o script e finaliza esse trecho aqui, né, desse mini jogo. Se eu colocar um looping aqui, um forever, aí ele vai ficar rodando e aí ele não vai terminar. E aí, toda vez que eu apertar a barra de espaço, ele vai sair o miau. Então, ó, apertei, agora habilitou o stop aqui justamente porque agora ele não para sozinho, ele não roda o script até o fim e para. Então, se eu apertar aqui, ó, ele vai fazer um miau quantas vezes eu apertar a barra de espaço aqui. E ele só vai parar quando eu apertar o stop. Vamos lá. Aqui eu consigo colocar dois condicionais, né? Então, vamos lá, vamos pegar de novo aqui. Hum, pronto. Se estiver tocando no ponteiro do mouse, ele vai aparecer com o COFF 2, que é esse aqui que está aparecendo aqui agora. Se tiver, se não, ele vai aparecer o COSM 1. Vamos lá. Aqui eu posso tirar esse teclado daqui. Vou executar. Deixa eu colocar o bonequinho aqui no centro, para ficar melhor para visualizar. Pronto. Então agora ele não está tocando no ponteiro do mouse. Então o que está acontecendo? Ele está no Costume 1. Se ele tocar o ponteiro do mouse, ele vai para o Costume 2. Isso automaticamente e rodando eternamente porque está no Forever. Então, olha, botei o ponteiro lá, ele muda para o outro. Enquanto não está com o ponteiro, nada acontece. Colocou o ponteiro, ele muda. Então, mais uma função aqui. Agora nós vamos para o sensing mesmo, né? Que é o sensor. Aqui a gente já viu, na verdade, duas opções e é exatamente isso que ele faz. É o que dá sensibilidade ao bonequinho aqui. Se eu quiser fazer um programinha onde ele tenha que perguntar alguma coisa, então eu consigo fazer. Eu consigo criar uma variável que vai ser a resposta para poder fazer algum script em torno disso. Aqui eu tenho diversas funções, diversas funções. Então, ao longo do jogo aí, nós vamos estar utilizando também esses elementos de sensibilidade. Vocês vão poder estar aprendendo um pouquinho mais sobre isso. Então, nós vamos parar aqui por hoje e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.
Tchau, tchau.